Olá pessoal, caros ibadepianos, estamos numa situação diferente, uma situação que exige adaptação. Então nós vamos fazer essas aulas em casa, videoaula, até que se normalize a situação. Então esta aula vai ser o livro Anjos, Homem, Pecado e Salvação, aula 2. A aula 2 já ocorreu, que eu e o professor Jones estamos lecionando essa aula. Mas eu vou repetir porque a aula 2 foi durante uma semana já com início de muitas ausências nas classes. Então eu vou repetir essa aula e só eu vou dar essas videoaulas para poupar os professores, eles têm a rotina deles, têm a família deles e essa é a minha função, né? Como coordenador de IBADEP. Bem, então, Anjos, Homem, Pecado e Salvação, aula 2, começando. Você já tem o seu livro aí, você acompanha pelo seu livro. Eu não vou citar páginas porque às vezes a edição muda aqui e ali, a paginação. Então eu vou falar sobre os temas e você vai acompanhando na sequência dos temas. Primeiro uma introdução. Angelologia. A aula 2 é sobre angelologia. E nós... a teologia gosta de usar palavras gregas, né? E nós temos a palavra grega angelos. Angelos. No grego não tem já, jojo. Então esse G aí se pronuncia G, angelos. Só que vindo para o português ficou angelologia. Angelo, né? Angelologia. Dois lós. O primeiro ló do ângelo e o logia do estudo. Angelologia. Então, um tratado sobre os anjos. Na verdade, é um tratado sobre os seres espirituais invisíveis que existem. A Bíblia é muito clara, não explica muito, mas a Bíblia mostra a realidade do mundo espiritual, onde há Deus, aos anjos do Senhor, os seres celestiais que pertencem ao reino de Deus, e aos anjos de Satanás, né? Satanás e os seus anjos. Isso que a gente vai trabalhar. Então, tudo isso, vamos chamar de angelologia. Alguns, quando se refere ao reino das trevas, eles falam demonologia, que seria especificamente o reino das trevas. Mas na nossa lição aqui, a angelologia vai abordar tanto o reino de Deus como o reino das trevas. Bom, continuando aí a sequência, a realidade da criação espiritual. Nós vamos anexar ao vídeo alguns slides, mas para reforçar eu vou mandar essas minhas anotações, eu vou mandar também para você pelo WhatsApp, vou disponibilizar nos grupos de estudo, e também o PowerPoint que eu construí que vai ser usado no vídeo, mas eu vou colocar a parte para você ter também. Então vamos usar o livro, vamos usar também o PowerPoint, vamos usar essas anotações que eu fiz para preparar a aula. A realidade da criação espiritual. O slide 1 a 8 você pode observar e eu vou mostrando e conversando. Você não vai me ver mais, mas vamos conversando sobre isso, sobre o conteúdo. Era uma vez que é estranho, porque parece fábula, né? Houve uma época, melhor ainda, né? Houve uma época que só existia o reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno. O reino de Deus sempre existiu. Deus é eterno, sempre existiu. Ele não tem começo, não tem fim. Todo ser criado tem começo e fim. Mas o reino de Deus, o Deus e o seu reino, Deus não tem começo e fim. E o seu reino é eterno. Houve uma época em que só havia Deus e os seus seres criados em comunhão com Ele. Você pode ver no slide 1, o reino de Deus eterno. Até que houve uma rebelião, alguns seres criados por Deus, a gente não sabe o motivo, mas a Bíblia chama de soberba, a gente vai abordar isso quando mencionar o reino das trevas. Mas um personagem ali que nós conhecemos ele por Satanás no hebraico, ou diabo no grego, ele e a sua tropa foram expulsos. Não sabemos quantos são, não sabemos quando isso aconteceu. Cremos que foi antes da queda de Adão. Então
inaugurou-se um segundo reino, que é o reino de Satanás. Então você vê no slide 2 que Satanás é o cabeça, o mais forte comanda, né? No caso do reino das trevas tem que ser o mais forte mesmo. Não há humildade ali, então tem que ser o mais forte. E o reino das trevas abrange todos os rebeldes, todos os que foram expulsos do céu, do reino de Deus. E é um reino provisório, porque teve começo e terá um fim. O começo a gente não sabe exatamente quando, também não interessa. Lembre que a Bíblia ela é muito sucinta, ela não interessa. Se não interessa, ela não fala. Senão nós não teríamos 66 livros, teríamos uns 6 bilhões de livros para estudar. E não interessa. Há um objetivo, há um norte, né? E o principal objetivo das Escrituras é relacionamento. Possibilitar que pecadores tenham relacionamento com Deus Santo. E a promessa de redenção, né? Toda a criação será restaurada. Então nós temos aí o reino das trevas, que é provisório, no slide 2. Aí houve um momento, não sabemos quando, que Deus decidiu criar, e Deus é criador, e Ele passou uma eternidade criando. Nós não somos o segundo, né, que o primeiro teria sido os seres celestiais, não somos o segundo, nem terceiro, nem quarto. Eu imagino Deus uma eternidade criando. E em um determinado momento Ele resolveu criar a humanidade, criar esse cosmo, o planeta, né, a Terra, os céus, que é o cosmo, e colocou então nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vamos chamar de reino humano. Então nós temos o reino de Deus e o reino humano logo em seguida. O reino humano fazia parte do Éden. E esse Éden era uma extensão do céu. Então o Éden é uma extensão do céu. Essa perfeição absoluta, absoluta é só para Deus, né? Essa perfeição de seres criados, é o que chama Éden. Éden é a geografia aqui, mais o relacionamento com o céu. E o reino de Satanás estava fora. Era um reino à parte, aguardando o andar da carruagem. Aí isso no slide 3. No slide 4, existe uma regra. Deus não tem robôs nem escravos. Deus tem voluntários, servos voluntários. Ninguém está no céu à força, é tudo voluntariamente. Então Deus autorizou Satanás a entrar no reino de Deus, precisamente no Éden, e ali ele confrontou o que Deus disse. Ele confrontou Adão e o convenceu a desobedecer. Adão e Eva, né? Vocês conhecem a história. Então Satanás, ele propôs. Eu imagino que se Adão fosse provado e reprovado, provado e aprovado, o céu continuaria, o Éden continuaria, e até o Satanás já estaria julgado há muito tempo. Já, bem provável, já estaria no lago de fogo há muito tempo. Mas como Adão foi provado e reprovado, Deus, por seu infinito amor e misericórdia, prometeu restauração. E já faz milhares de anos que estamos no processo de restauração. Aguardamos a primeira vinda do Messias e agora estamos aguardando a segunda vinda do Messias. Isso você pode ver no slide 4b, que é a redenção, né? Começa com a criação, queda, promessa messiânica da vinda do Messias, a vinda do Messias e a etapa de proclamação, que é o que estamos vivendo, a etapa da proclamação, a segunda vinda que estamos aguardando e o processo de restauração que o Messias vai desencadear, e por fim o Éden restaurado. Então isso tudo nós vamos... a história da Bíblia, a chamada história cristocêntrica da Bíblia. Quando fala que a Bíblia é cristocêntrica, é porque toda ela abrange a criação, queda, promessa, primeira vinda, proclamação da primeira vinda, segunda vinda, restauração e Éden restaurado. Termina lá no Apocalipse 21:22, o Éden restaurado. Novos céus e nova terra. Então estamos no slide 4b e agora vamos ao slide número 5. Veja que a situação mudou um pouquinho. O Éden deixou de ser. A geografia é aqui, mas o Éden não é mais Éden. O planeta agora perdeu, a humanidade perdeu a comunhão com Deus. O Éden foi retirado, a perfeição, o comando divino foi retirado.
A lei divina foi retirada. E o reino humano, que Adão e Eva e toda a sua descendência, Adão e sua descendência, ele se tornou parte do reino das trevas, é o reino dos expulsos, é o reino dos rebeldes. E infelizmente essa é a situação da humanidade hoje. É o reino humano, mas anexo, ligado ao reino das trevas. E Satanás, que comanda o reino das trevas, acaba também comandando o reino humano. Há nações mais influenciadas pelos demônios, menos influenciadas, conforme a presença da igreja. Uma nação uma igreja fraca ou inexistente, os demônios agem com mais liberdade. Uma nação em que a igreja está atuante e perseverante, a influência dos demônios é menor. Então nós temos agora dois reinos: o reino das trevas, que é o mundo espiritual, e o reino humano, e o reino de Deus, que nada alterou, continua lá, e tudo que Deus faz é motivado por amor, não há interesse pessoal. Então vamos ao slide 6. Com a vinda do Messias, iniciou-se a igreja, que é o povo de Deus na terra. Isso aqui já na Nova Aliança, né? Quando fala igreja, Nova Aliança. Quando na Antiga Aliança não seria nem Israel, porque nem todo Israel era salvo, né? Mas vamos falar a igreja na Antiga Aliança, né? Que seria o Carral, seria a Assembleia dos Salvos. Assim como a igreja são salvos no meio da humanidade, assim era o Carral na Antiga Aliança, uma assembleia de salvos dentro de Israel, porque a gente vê claramente que nem todo Israel era salvo, havia o povo de Deus dentro do povo de Deus. E hoje então a igreja é uma extensão do céu. Colossenses 1,12 fala sobre isso, que nós fomos transportados das trevas para o reino de Cristo. Então a igreja está no mundo, não pertence ao mundo, mas ela tem uma missão nesse mundo. E ela faz parte do reino de Deus, e logo, um dia, através da morte ou do arrebatamento, nós seremos reintegrados, reinseridos fisicamente, por assim dizer, né? Geograficamente, melhor falando, no reino de Deus, onde Deus mora. Pai nosso que está nos céus, é onde Deus mora. Então a igreja está atuando aqui no reino de Satanás, você pode ver no slide 6. No slide 7, nós vemos o destino eterno dessa situação. A igreja que hoje está atuando no mundo, amanhã, um dia, vai entrar no céu, onde Deus habita com seus anjos. O reino de Satanás e, infelizmente, o reino humano serão lançados no lago de fogo, que é o Guiena, ou aportuguesando Geena. Isso é lá em Apocalipse 20, o juízo do trono branco. Então, infelizmente, para a humanidade, sem salvação, e isso é um alerta para nós, trabalhamos bastante enquanto há tempo, enquanto é dia. Mas tanto o reino humano sem Deus e o reino das trevas serão lançados no Geena, que é o lago de fogo. No slide 8, mostra que após Apocalipse 20, né, no iniciar do Apocalipse 21, só permanece o reino de Deus, que é eterno. Então nós vivemos um interstício aí entre o reino eterno e o reino eterno. E no meio, um monte de sujeira, de bagunça, fruto do pecado que entrou no céu, né, no coração de Satanás e a sua turma, a sua gangue, e iniciou o reino das trevas, e esse reino das trevas se apoderou do reino humano pela queda de Adão, mas no final da história é só o reino de Deus que vai prevalecer. Por isso que a gente tem que vigiar muito a qual reino estamos pertencendo. Essa é a mensagem que devemos refletir diariamente. A qual reino estou pertencendo? Qual reino eu faço parte? Aquele que vai ser extinto em termos, né? Porque o lago de fogo, a ideia que dá é pelos séculos dos séculos, Satanás será atormentado, dá uma ideia de permanência, né? Os adventistas dizem que o lago de fogo é uma extinção, mas tem um versículo que diz assim: e ali será lançado Satanás e será atormentado pelos séculos dos séculos. E a humanidade também seria lançada no mesmo lago de fogo. Então não dá, por causa desse versículo, não dá margem para extinção. Gostaria que fosse uma extinção, mas esse versículo, serão atormentados pelos séculos dos séculos. Procura na sua Bíblia aí direitinho, que eu estou sem a referência.
Vamos continuar. Então terminamos no slide 8. Agora vamos continuar os temas. Os anjos são reais. A palavra anjo no grego é malach. Você pode pronunciar malach, mas é malach. E no grego é angelos, que significa a mesma coisa, mensageiro. Geralmente esses títulos, nomes de pessoas ou de personagens espirituais, eles estão relacionados com a sua missão ou características. Serafim que está pegando fogo, né? Querubim é guardador. Anjo é o mensageiro. Arcanjo é o chefe de anjo. Então os nomes estão relacionados ou com função ou com características da pessoa espiritual. Existem anjos bons e maus. Então existem os anjos de Deus. Lucas 12:8. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Então, anjos de Deus. Lucas 12:9, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E Lucas 15:10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o céu comemora quando os anjos do Senhor, os seres celestiais do Senhor, celebram, porque estão envolvidos nisso. Quando a gente estuda missões, a gente fala do Missio Dei, missão de Deus. Evangelização, fazer discípulos do mundo, não é missão da igreja, é missão de Deus. Nós fazemos parte da Missio Dei, nós fazemos parte da missão de Deus. A honra de fazermos parte dessa missão. E os anjos do Senhor também fazem parte da Missio Dei. Então, missões, evangelização, fazer discípulo, é Deus agindo. E ele usa a igreja e ele usa os seus anjos, cada um na sua área, cada um na sua função. Então, para nós é uma honra fazer parte desse exército, invisível e visível, mas é o mesmo exército. E o general é o mesmo. E tem os anjos das trevas. Lembra do reino das trevas? É Satanás e a sua gangue. Eu não sei quantos são, mas é muita gente. Muitos espíritos, né? Muitos demônios. A gente para separar, a Bíblia chama de demônios esses espíritos caídos, esses anjos caídos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha, aqui a sentença, quando ele vai julgar pessoas, multidões, nações: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado, o Geena, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, anjos do diabo. E infelizmente a humanidade vai ser lançada no mesmo Geena. Eu digo infelizmente porque dói, mas é uma forma de Deus limpar a sua criação. Ele tem que limpar a criação, ele é santo. A gente já tem dificuldade em conviver com o pecado. Isso que somos pecadores perdoados, sabemos o que é o pecado. E nós temos dificuldade, mesmo assim, de conviver com o pecado que está ao nosso redor. Agora imagine o Deus Santo, que tudo vê e sabe o que está acontecendo exatamente agora. Não tem outra explicação para ele suportar isso, a não ser misericórdia, amor. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Apocalipse 12:9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. O livro de Gênesis não fala que foi o diabo que tentou Adão, fala que foi a serpente. A revelação ela é progressiva, ela começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Ou seja, aos poucos Deus ia se revelando a sua verdade, mostrando o que estava oculto, né? Revelando o que estava escondido. E nós temos aqui a revelação do diabo posterior. Aí o Satan, né, que é o Satanás, ele foi se tornando assim mais nítido na revelação. E quando chegou o Novo Testamento, né, que é os documentos apostólicos, aí ficou bem claro, pessoas possessas, demônios, e aí ficou bem claro. Os documentos apostólicos e a presença do Senhor Jesus trouxe mais clareza sobre o reino das trevas. Mas na Bíblia hebraica é muito sutil, pouca informação. Tem, mas é pouco. E em Gênesis não está falando de o diabo tentou Adão, não, a serpente. E com o tempo foi revelando. Aí lá em Apocalipse disse: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás.
Diabo é um termo grego, Satanás é um termo hebraico. Você não encontra diabo na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. O diabo é um termo neotestamentário, ou grego, né? O sedutor de todo mundo, olha aí. Satanás, ele é mentiroso. Se ele contar a verdade, as pessoas fogem dele. Então a estratégia de Satanás é a mentira. Por isso que ele é apresentado como o pai da mentira. Porque se ele contar a verdade, todo mundo foge. Então ele tem que mentir. Ele mentiu para Adão e Eva, especificamente para Eva, né, pelo que a gente viu o contexto. Não foi isso que Deus disse. Não, veja bem, vamos reinterpretar. E no fim, ele estava mentindo, seduzindo, afastando as pessoas de Deus. Ele não empurra a pessoa para longe de Deus, ele convida a pessoa para se afastar de Deus. Quem se afasta de Deus é o ser humano, ele só convidou. O sedutor de todo mundo, Apocalipse 12:9, foi atirado na terra com ele os seus anjos. Olha aí, estou falando sobre que existem anjos das trevas, né? Os seus anjos. Eu não sei, Apocalipse 12 para mim é uma incógnita, não sei bem qual é o contexto histórico disso. Vai acontecer, já aconteceu, não vou mexer nisso, mas aqui eu quero me apegar ao termo: os anjos de Satanás foram arremessados na terra. Então existem anjos das trevas, ou demônios, né? A habitação dos anjos. Onde é que moram os anjos? Marcos 12:25 diz assim: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. O Senhor Jesus disse, o contexto eu não vou falar, mas ele falou assim, olha, quando no céu, as pessoas que morrerem, os salvos que morrerem, não vão se casar no céu. Eles não terão um corpo com DNA, não vão se reproduzir mais. E serão como os anjos do céu que não se reproduzem. E serão como os anjos do céu que não tem corpo, DNA, reprodução, órgão sexual e tudo mais. Mas a tônica aqui é anjos do céu, anjos que estão no céu. Então o Pai Nosso que está nos céus, existe um céu, existe um lugar onde Deus mora, que eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui que vai ajudar a entender isso, mas com certeza os anjos do Senhor estão com ele. Veja o slide 9. Essa questão de terceiro céu, tem um texto, Paulo diz assim, conheço um homem que foi... algumas observações. No slide 9, o texto bíblico, Paulo disse assim, conheço um homem, que a gente crê que é ele mesmo, que foi ao terceiro céu, paraíso de Deus. Então existe um terceiro céu. A gente imagina então que é onde Deus mora, né? O terceiro céu. Os anjos estão ali. Pai Nosso que está no céu, seria esse o terceiro céu. E se existe terceiro, existe segundo, existe primeiro, obviamente. E a grande dúvida dentro da teologia é o que é o segundo e o que é o primeiro céu. No slide 9, você vai ver que o primeiro céu, segundo alguns estudiosos, seria a atmosfera. Porque Deus criou a terra e o céu. Então, a Terra é a Terra, o planeta. O céu, o primeiro céu seria a atmosfera, até onde, dentro da camada atmosférica, né, até aí você está vendo aí, troposfera, estratosfera, mesosfera, atmosfera, exosfera, onde estão os satélites, até aí seria o primeiro céu. O segundo céu seria o cosmos, o universo. 50 bilhões de anos-luz de uma matéria até outra do outro lado, né? Então, para percorrer de uma matéria até a última no universo seria 50 bilhões de anos-luz, velocidade da luz, 300 mil km por segundo, né? Então é muita coisa. Esse seria o segundo céu. Agora, há uma outra interpretação que é a que eu estou inclinado a crer, que o terceiro céu, ok, é onde Deus vive. O primeiro céu seria o cosmos. Então Deus criou a terra e o céu. Tudo além da terra é o segundo céu, que seria envolver a atmosfera, cosmos, universo, tudo. E o segundo céu? O segundo céu seria um
Um ambiente espiritual que fica entre o terceiro céu, que é espiritual, outra dimensão, e o primeiro céu, que é físico. Então, para você sair do primeiro céu, que é aqui, para chegar no terceiro céu, você tem que passar pelo segundo e vice-versa. Isso a gente vê claramente lá em Daniel, que as pessoas, Daniel estava orando para pedir uma resposta de Deus, e Deus mandou o anjo. Aí o anjo chegou e disse: Daniel, há 21 dias que eu estou aí nessa guerra, desde o primeiro dia que você se aplicou a oração, Deus já me mandou, e eu trouxe aqui a resposta de Deus, só que eu tive uma resistência do príncipe da Pérsia. Aí você vê lá em Daniel, eu trouxe a referência, e aí você coleta lá a história. Então, o anjo estava com Deus, Daniel no primeiro céu, na terra, né? Na verdade, na terra, Daniel na terra, e o anjo no terceiro céu. Aí o anjo falou assim: desce e anuncia a resposta X. Aí o anjo saiu. Para chegar no primeiro céu, que é onde está o planeta, ele encontrou o príncipe da Pérsia. Deduz-se que seja nesse segundo céu, que seja esse mundo espiritual que fica entre o terceiro e o primeiro céu. E aí houve uma guerra, demônios, né? O príncipe da Pérsia são demônios, né, que comandam as nações. Um demônio comandava a Pérsia. Cremos que as nações são comandadas por demônios. Como eu disse, mais ou menos influência depende da presença da igreja. E o príncipe da Pérsia estava tentando impedir a chegada do anjo. E o Miguel veio ajudar. Quando diz Miguel, a tropa de Miguel, né? E prevaleceu. Isso mostra que os anjos têm poder limitado, isso mostra que houve um reforço de Miguel e venceu o príncipe da Pérsia. Então isso nos ajuda a entender também um pouquinho sobre os anjos, os limites dos anjos, o apoio mútuo que existe entre os anjos. E o mais interessante, né? Enquanto Daniel estava orando, houve uma guerra espiritual. Havia uma guerra espiritual de 21 dias. E se Daniel tivesse parado de orar? E se Daniel tivesse desistido de orar? O que aconteceria? Bem provável que a tropa de Miguel retornasse. Não tem mais fé, não há mais compromisso com Deus, então vamos voltar. Mas o Daniel perseverou e Deus se revelou através do anjo. Então esses flashes na Bíblia nos mostram o mundo espiritual, né? Então a habitação dos anjos, o número de anjos, não sabemos o número de anjos, o número de demônios. Existe uma crença de que 1/3 dos anjos caiu. É meio complicado, porque o texto bíblico que eles usam, que é o único que eu conheço, é Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Apocalipse 12:9 fala então que foi atirado para a terra os seus anjos, né? E no versículo anterior, se não me engano, no versículo 3, Apocalipse 12:3, ele fala que o dragão, com a sua cauda, derrubou a 1/3 dos anjos. E baseado nesse versículo, é o versículo 4 mesmo, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu. Então, ele foi expulso. Agora, qual é o contexto de Apocalipse 12:4? Isso já aconteceu, isso vai acontecer. Pela sequência aí, seria lá na grande tribulação. Então, eu acho um texto muito difícil para você afirmar que 1/3 dos anjos caiu. Eu acho uma doutrina não pode se basear num versículo único. E muito menos num versículo tão complicado como o livro de Apocalipse, dentro do livro de Apocalipse. Eu nunca vou falar que 1/3 caiu, porque é muita gente. Que a tropa dele caiu com ele, tranquilo, mas que 1/3 de todos os seres celestiais, isso não é uma rebeliãozinha, isso é uma mega ultra plus rebelião. Então é meio complicado, baseado nesse versículo. Doutrinas tem que ter, quanto mais versículo, mais forte ela fica. E quanto mais claro for o versículo utilizado, melhor fica. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu prefiro dizer não sei, não está claro, do que afirmar sem ter resposta. Os pregadores, eles são ótimos para afirmar, né? Eles acham um versículo, eles criam uma história em cima do versículo, se mandam, e a gente fica com o povo fazendo pergunta.
Então, tomar muito cuidado com a teologia do púlpito, né? Aquela teologia que afirma e se manda. Eu prefiro a teologia do estudo, a teologia acadêmica, que estão estudando, lendo, pesquisando, vai no original. Isso leva horas, dias, meses, a vida toda. A teologia do pregador, assim, somente itinerante, né? Prega e se manda. Complicado. Cada coisa, você já deve ter ouvido, né? Dá para escrever um livro sobre o que a gente já ouviu de coisas sem base, né? A natureza dos anjos, continuando a sequência do livro, anjos são seres criados por Deus, é meio óbvio, né? Todo ser criado foi criado por Deus. Ou pelo menos Deus deixou todos os mecanismos para serem produzidos, né? Como o caso do ser humano, né? Eu gerei meu filho. Não, veja bem, né? Há todo um mecanismo deixado por Deus aí para que as coisas aconteçam. Deus continua criando. Anjos são seres espirituais e incorpóreos. Ok, Deus é espírito. O que é espírito? Não sei, não tenho a menor ideia do que é o espírito. Mas o que fica claro é que não é matéria. Não pertence a essa dimensão. Então, sempre quando fala Deus é espírito, os anjos são espíritos, significa que não estão relacionados com esse mundo tridimensional e nem são regidos por essas leis, né? Então é outra dimensão. É outra dimensão. Fora desse universo, fora do primeiro céu, fora do segundo céu, é outra dimensão. O segundo céu até pode, né? Porque segundo céu seria onde os anjos atuam, onde os demônios atuam, né? Mas o primeiro céu não. O espírito é fora disso tudo. Em que os anjos diferem dos homens de Deus? Os anjos, eles são superiores em inteligência, em poder. A gente percebe pelos relatos bíblicos que eles, por não serem sujeitos às leis físicas, eles não têm os nossos limites, né? Eles comeram. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele comeu. Mas não por necessidade, é mais por coleguismo, amizade, por companheirismo, mas não necessidade, né? Porque o corpo espiritual do anjo, o corpo espiritual que o Senhor Jesus recebeu após a ressurreição, não tinha mais necessidades físicas, né? Nem se restringia às leis físicas. Claro que há muita dúvida. No céu a gente pergunta. Não são herdeiros de Deus. A igreja, ela recebeu... A igreja em Cristo, ela passou a estar numa posição muito privilegiada, inclusive no reino de Deus, superior aos anjos, porque Cristo se tornou superior aos anjos. Ele se tornou inferior aos anjos, que é o ser humano, e foi recompensado e hoje está superior aos anjos, à direita do Pai. E a igreja sempre na cola de Cristo, né? Onde Cristo vai, a igreja vai atrás. E todas as bênçãos, todas as glórias conquistadas por Cristo, a igreja, como esposa, também tem direito. Toda a honra ao nosso Salvador, né? De nós só temos que permanecer fiel. E atuantes, né? Trabalhando para o Senhor. Não podem atestar a salvação. Os anjos não foram escolhidos para pregar o evangelho. É uma dúvida, né? Que alguns perguntam, mas os anjos, por que os anjos não pregam o evangelho? Seria muito mais intenso, provas, né? Seria muito mais evidente, né? De que é uma coisa sobrenatural. E o mais sensato que eu acho é que os anjos, eles não têm paciência para lidar com o pecador. Às vezes dá vontade de sair no tapa, fala a verdade. Às vezes dá vontade de sair no tapa com algumas pessoas, quando elas insultam Deus, insultam a Bíblia, insultam o Senhor Jesus. Mas a gente já passou por isso, tá? A gente respira fundo e continua evangelizando. Agora, será que os anjos aguentariam tanto insulto? E outra coisa, os anjos não entenderiam. Por exemplo, eu não sei o que é o efeito das drogas, eu não sei a abstinência, eu nunca passei por isso. Então eu tenho dificuldade para lidar com esse drogado, porque eu não sei o que está passando, nunca passei por isso. Eu sei lidar com ateísmo, né? Ou pelo menos saber lidar é força de expressão, né? Eu tenho mais facilidade para entender a cabeça de um ateu, porque eu sou ex-ateu. Mas geralmente os ex lidam melhor para evangelizar o seu grupo, né? O que ele fazia parte. E os anjos não têm fome e sede, eles não entendem as dificuldades, os limites, as dores, os conflitos, a natureza pecaminosa. Então ele seria um péssimo conselheiro, seria um péssimo para suportar o povo, né?
Então acho que o ser humano ele foi colocado como embaixador de Cristo, como Ministério da Reconciliação, porque a gente já conhece melhor o ser humano e até tem mais paciência e tem mais jeito para alcançá-los. Não pode atestar salvação, ok? Nada indica que o Espírito Santo habite os anjos. Eu até achei estranho, porque eu tenho uma tese que todo ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem o Espírito Santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para termos o Espírito Santo e relacionamento com Ele. E os anjos também, eles são a imagem e semelhança de Deus. Então, eu sempre achei que os anjos, por consequência, né, por implicação, ele também teria o Espírito Santo habitando neles. Mas não vou fechar aqui. Ele disse que não tem, mas é bem provável que eu acho que tem, até que me prove o contrário. Todo ser em comunhão com Deus tem o Espírito Santo. Conhecimento, poder, tempo de vida. Os anjos tiveram início, mas não tem fim, né? Não tem fim em tese, né? Ou seja, são imortais. Não é certo dizer que o ser humano é eterno, a alma do humano é eterno, o anjo é eterno. Eterno é sem começo, sem fim, né? É um termo assim mais para Deus. Eu diria imortais, né? O espírito é imortal. Os anjos são imortais e nós espiritualmente somos. A pessoa que está aqui dentro dessa caixa é imortal. O corpo é perene, ele vai passar, ele vai voltar à terra. Mas o espírito continua e é aí que está o problema. Por isso que precisamos de um Salvador, né? Porque esse destino eterno vai depender do nosso relacionamento com Deus aqui. Visíveis ou invisíveis? Veja bem, os anjos, eles são invisíveis porque pertencem a uma outra dimensão, mas eles podem se tornar visíveis. Houve 3 anjos que apareceram para Abraão e Abraão não reconheceu de imediato. Um era o próprio Adonai, o Senhor, e deduzimos que 2 anjos, 2 seres acompanhando. E o Senhor ficou com Abraão conversando e os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, né? Vocês conhecem a história. E visivelmente. Então eles podem se materializar, eles podem se tornar aparência humana, eles não são humanos, eles não são carne e osso, assim, por assim dizer. A não ser que eles se materializem, mas não é a sua essência, não tem DNA, não tem... Alguns dizem que os filhos de Deus com as filhas dos homens, os anjos tiveram relação sexual e geraram filhos, mas anjo não tem DNA, não tem um corpo com DNA, então não cai bem dizer que anjos tiveram relação com as filhas dos homens, né? Ali provavelmente, o mais provável, a descendência de Sete teve relação com a descendência de Caim e, consequentemente, se envolveram com o pecado de Caim, né? São seres racionais, morais e imortais. Todo ser à imagem e semelhança de Deus é regido por leis. E a lei é pode ou não pode, faça ou não faça. Então os anjos são regidos por leis, nós somos criados regidos por leis. E então são seres morais, certo e errado. A queda de Satanás foi exatamente a desobedecer leis. São seres poderosos. Isaías 37, 36 diz que um anjo matou 185 mil soldados assírios numa noite. 185 mil anjos, deduz sozinho, né? É difícil a gente afirmar, o anjo tem um poder X. São poucas janelas que abrem para explicar o mundo espiritual. Então a gente tem que pisar em ovos para falar. É fácil afirmar, mas você ter base é complicado. A teologia é pisar em ovos, né? Mas você é professor e diz que não sabe. Eu prefiro dizer que não sei sem ter certeza de algo do que afirmar sei e afirmar errado. Então, tem que respeitar a verdade. Se não tem certeza, não defenda. São seres pessoais, ok? São pessoas. Deus criou pessoas para se relacionar com Ele. Inteligência, emoções e capacidade de decisão. Os anjos, semelhante a nós, também são seres, são pessoas. Características distintas dos anjos. Santidade. Claro, eles foram criados pelo Deus Santo para viver a lei de Deus. Lá no céu, a lei de Deus prevalece. Eu não sei quais são as leis, mas são as melhores. E santo é quem está dentro dessas leis. Reverência.
a gente percebe as janelas que se abrem no céu, há um respeito a Deus. Dizem que os serafins são seres destinados especialmente a louvar a Deus. Abriu-se uma janela em Isaías 6, serafins estavam louvando, seres afogueados, serafins significa seres afogueados, eles estavam louvando. Agora dizer que serafim só serve para isso? Dizer que só serafim faz isso? Uma janelinha que abriu, tem que tomar cuidado. Vamos dizer, os serafins foram seres afogueados, foram vistos louvando o Senhor. Não dá para fugir muito disso. Serviço. Os anjos estão a serviço de Deus e a serviço da igreja. É interessante, né, como eles servem a igreja. A igreja serve uns aos outros e ao mundo, com o evangelho, com ações humanitárias, e os anjos nos servem. E aqueles que vão herdar a salvação também. Isso marca o reino de Deus, um servindo o outro. Cristo veio nos servir, não vim para ser servido, mas não vim para servir. Então, quando eu vejo pessoas que não querem servir, só serem servidas, eu falo, coitadinho, está fazendo parte do outro reino. Porque o reino de Deus serve. Classificação dos anjos. Não sei a classificação dos anjos, gente. Eu não moro lá, não fui para lá ainda. Então, alguns classificam, segundo a distância de Deus. Os mais próximos de Deus são os serafins, depois os querubins, depois os arcanjos, depois os anjos. Só que algumas janelinhas você já dizer como é que funciona no céu. Eu sei que existem anjos que são seres celestiais a serviço do Senhor, guerreiros até. Uns só anunciam, outros guerra. Eu sei que existem os querubins no Éden, quando foram expulsos Adão e Eva, eles ficaram com espada, proibindo não acesso ao Éden, acesso à árvore da vida. Pecadores imortais, imagina o caos. Então os querubins protegiam ao acesso à árvore da vida. Alguns dizem os querubins estão próximos ao trono de Deus, protegendo o trono de Deus. Ah, brincadeira. Como é que E Deus precisa de proteção, gente. O Todo-Poderoso, querubim, me guarda aí, senão se chegar alguém, se chegar um demônio aí, você me defenda, por favor. Os querubins são colocados para guardar alguém ou alguma coisa por ordem de Deus, mas não guardar o trono de Deus. Porque tem a visão de Ezequiel, né? Querubins no trono, mas não é proteção do trono. Por favor. Os serafins, que é Isaías 6, só Isaías 6 fala sobre os serafins. E seres afogueados, que seres são esses? Mas é cheio da glória. Fogo no céu é glória de Deus, né? Então, cheios da glória de Deus. E voluntariamente, né? Eu imagino voluntariedade na adoração no céu. E não tem nada por obrigação, a tua vez agora, poxa, mas de novo, não. Eu imagino uma fila de gente querendo louvar a Deus e louvando o Senhor. O céu é sempre mostrado com louvores a Deus. Imagina, né? Você tem um Deus tão maravilhoso, amoroso e que compartilha tudo com eles, deve louvar o dia todo. Voluntariamente. E o arcanjo? A palavra arque no grego é chefe, cabeça, né? Comandante, príncipe, que comanda. E anjo são os seres celestiais. Então, arcanjos são chefes de anjos. O único mencionado é Miguel. Não é o único que existe, porque lá em Daniel fala Miguel, um dos principais, um dos arques, dos arcai, né? Dos cabeças de anjos. E Miguel também é colocado como protetor de Israel. Eu estou sem o texto bíblico aqui, mas você pode pesquisar. Miguel é o protetor de Israel. Então ele é guerreiro. Ele sempre está guerreando. Foi defender o anjo lá de Daniel para que ele pudesse passar pelo príncipe da Pérsia. Então Miguel sempre está guerreando, contendendo com Satanás, assim, pelo corpo de Moisés. O Gabriel, ele é anjo. Lá no céu não sei, mas ele é apresentado aqui como anjo. Ele sempre está trazendo mensagem, né? A gente não vê Gabriel brigando, lutando. Eu não vou dizer que não é bom de briga, mas a gente não viu. Falou em Gabriel, ele está anunciando alguma coisa. João Batista, próprio Senhor Jesus falou com José, veja lá, ele está anunciando.
Não dá para dizer que ele não guerreia, mas ele só aparece anunciando. Esse que é o detalhe. Você não pode pegar o coitado do Gabriel e dizer ele não é bom de briga, ele é ruim na luta, ele é fraquinho, ele só sabe falar, anunciar notícias. Não dá, gente. Você pode dizer, quando se menciona Gabriel, ele está anunciando. Quando se menciona Miguel, ele está guerreando. Mas não dá para dizer que eles só fazem isso na vida. Pregadores gostam de pegar um texto e escrever um livro, né? Mas o estudioso da Bíblia não pode fazer isso. Queda dos anjos. A época da sua queda. Anote aí. Quando os anjos caíram? Não tenho a menor ideia. Mas caíram. Isso a gente sabe porque tem um exército de demônios aí, possuindo pessoas, habitando. É interessante, né? Nós somos feitos para Deus habitar. E os demônios acabam habitando o ser humano. É uma queda terrível, né? Quer dizer, a morada de Deus agora passa a ser morada de demônios. Só o Gadareno, tadinho, tinha 5... legião, né? Dizem que era 5, 6 mil soldados. Então havia 5, 6 mil demônios, anjos caídos, habitando o Gadareno. 5, 6 mil demônios, que coisa. Tadinho. E olha a situação dele. Um demônio já é um estrago, agora 5 mil. Isso mostra que os demônios os anjos, né? Os demônios não se prendem às leis físicas. É 5 mil no mesmo espaço. E olha que tinha espaço para mais gente. Hein? Dizem os estudiosos que a vida do Senhor Jesus foi tão notada pelo reino das trevas que houve uma concentração altíssima de demônios ali na Palestina. Então, a ponto de ter... Porque não deve estar demônio sobrando, tanto demônio sobrando, mas 5 mil da mesma pessoa, é porque tinha uma concentração muito grande de demônios naquela região. Era tudo ou nada. Quem tentou Adão foi o próprio diabo. Quem tentou o Senhor Jesus foi o próprio diabo. Então, Satanás não manda... Quando a luta é grande, ele não manda outra pessoa, não. Ele vem pessoalmente. Então, a época da sua queda. O motivo da sua queda? O motivo da queda foi orgulho. O motivo da queda foi orgulho. 1 Timóteo 3,6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, neófito, né? Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. O termo hebraico que o designa é Satã. Então, Satã é um termo hebraico, Diabolos é um termo grego, já falamos sobre isso. Lúcifer é um termo inexistente. A Bíblia nunca chama Satanás de Lúcifer. Você tem uma explicação aí no texto que eu estou passando, eu vou compartilhar com vocês. E Isaías 14, Ezequiel 28, é um texto que se refere ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, e os cristãos veem a queda de Satanás ali infiltrada, embutida, e então o rei da Babilônia, como caísse do céu, ó estrela da manhã no latim, na Vulgata, que é a tradução latina de Jerônimo, entre 380 e 420, traduziu por Lúcifer, estrela da manhã, Lúcifer, ou Lucifer, não sei qual é a pronúncia latina, Lucifer ou Lúcifer. E aí eu tirei da Wikipédia uma explicaçãozinha, mas Lúcifer seria a estrela d'alva, a estrela da manhã. E a gente então passou a chamar Satanás, a tradução de Figueiredo chamou o diabo de Lúcifer mesmo, né? Já interpretou que aqui é Lúcifer e acabou. Complicado isso, porque eu já vi muita gente boa dizer que não é. Que é o rei de Isaías 14, o rei da Babilônia, e Ezequiel 28, o rei de Tiro. Mas os pregadores gostam de afirmar e já é o diabo aqui, acabou. Mas é um assunto que eu não fecho, não. Só sei que eu não chamo Satanás de Lúcifer. E outra coisa, Apocalipse diz que a brilhante estrela da manhã é Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã, não é Satanás que é a estrela da manhã.
Então isso eu não vou falar aqui, mas você tem o texto aí para ler. E aí surgiu o Lúcifer, que é a tradução latina de estrela da manhã. Pessoal, é isso. A causa da sua queda, orgulho. O resultado da sua queda era o reino das trevas que foi ativado. E eu imagino que se Adão não tivesse caído, o reino das trevas já estaria no Gêena há milênios. Mas como o reino nós caímos em Adão, aí Deus está tentando nos salvar. Mas por que Deus não manda o diabo na frente no Gêena? Porque se Deus limpar a criação, tem que limpar toda a criação. Se ele mandar Satanás para o Gêena, a humanidade vai junto. Então Deus suporta Satanás para salvar a humanidade. Só que vai chegar lá em Apocalipse 20, o trono branco, Satanás, seus anjos e a humanidade pecadora serão lançados no mesmo lugar. E isso explica para mim a motivação de Satanás. Empurrar para frente o Gêena. Impedir não pode, porque já está sentenciado. Mas quanto mais ele atrapalha a ação da igreja, mais Deus persevera em salvar a humanidade e ele ganha tempo. O pecado de Israel, ele ganhou tempo. A fraqueza, a fragilidade da igreja, o pecado da igreja, ele ganha tempo. Então, Apocalipse 12, 12, o contexto eu não sei, mas a frase, só a frase que eu vou me apegar, porque para mim é um texto difícil. Aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. A natureza dos demônios, ok, é a mesma dos anjos, só que sem a glória de Deus. As atividades dos demônios trabalhando tudo no sentido de ganharem tempo. A situação deles é ruim, mas o Gêena é pior, então eles tentam empurrar o Gêena mais para frente o possível. O caráter de Satanás ele se sujeita a Deus por medo, mas ele não tem moral. Ele se sujeita a Deus. A guerra de Satanás não é contra Deus, é contra nós. A humanidade, principalmente a igreja que está tentando reconciliar a humanidade com Deus. Então, Satanás não luta contra Deus, ele luta contra nós, seres humanos, e contra a igreja que está tentando salvar a humanidade. Não é contra o diabo. Leia o início de Jó. Os dois estão conversando na boa, tomando cafezinho, chazinho lá e conversando. Aí vem meu servo Jó, tal, tranquilo. Então a gente tem que rever esse conceito. Satanás não é tão bom assim. Satanás é uma formiguinha na mão de Deus. É só Deus fazer isso, balbal. Então a gente tem que tomar cuidado com essa teologia de púlpito, ou teologia do papagaio, né? Que o diabo luta contra Deus, e Deus até hoje não conseguiu resolver, ou vamos dar uma ajudazinha para Deus. Não. Satanás é besta, mas não é burro. Ele nunca vai desafiar Deus. Pessoal, encerrada então a lição 2 de Anjos, Homem, Pecado e Salvação. Que Deus te abençoe.